Boa noite, estamos em mais um TV Com Debate, nesta sexta-feira, dia 25 de outubro de 2013. Sexta-feira chuvosa aqui na Baixada Santista, mas num clima agradável. Hoje queria parabenizar, hoje dia 25 é o dia dos dentistas, né? Então parabenizar todos os dentistas da Baixada Santista, né? E também o Durval Capfilho, que vem aqui no nosso programa, certo? O Ulisses Aguiar, o Guilherme Aguiar, que são meus parentes que estão vendo o programa também. Parabenizar o João Domingos Neto, que é o capitão do Gonzaga, a Ana Paula Correia, dentista, e todos os dentistas, o Fábio do sindicato, que já veio aqui no nosso programa, já integrou aqui a base de comentaristas. Então hoje no Dia dos Dentistas, que é uma profissão muito importante, né? Porque a saúde começa pela boca. Eu tenho a grata satisfação de ter o meu amigo pessoal e comentarista também do programa, Carlos Peçanha, só que ele é raridade aqui no programa porque ele mora em Porto Alegre, mas é de Santos, torce para o Santos, foi para o Japão, e ele é um técnico em lidar com pragas, tipo piolhos, carrapatos, cupins. Então você agora que tem algum problema na sua casa, ou que quer saber de algum problema ambiental da cidade, da região, pode ligar para o 21 38 4677. Se o telefone estiver ocupado, entra no Eduardo Filete Parte 3, Facebook. Para os que gostam de aparelhos, gostam dessa tecnologia, Facebook Eduardo Filete Parte 3. Se quiser já ficar meu amigo, já fica amigo também. Hoje o Carlos Peçanha, que veio de Porto Alegre, uma grata satisfação em revê-lo novamente aqui no programa. Tipo, uma vez por mês ele vem visitar seus parentes, aí vai aparecer aqui com a gente, e a gente fica muito contente de ter você aqui, Carlos. Ok, eu aqui agradeço. Boa noite aos telespectadores. Obrigado ao Filete pelo convite. Espero que eu possa ajudar mais uma vez aqui, esclarecendo dúvidas e dando um pouco a minha opinião também sobre os assuntos que estão em voga. Se você quiser ligar para mandar críticas, sugestões, perguntas para o nosso comentarista de hoje, o Carlos Peçanha, 21 38 4677, o telefone já está na tela. Ou para ver o programa no www.tvcomsantos.com. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, com reprise ou reapresentação às 2h30 da manhã. Carlos Peçanha, hoje nós tivemos a notícia que Santos quer tirar o resto dos portos, ou seja, a gente sabe que na ponta da praia é aquela parte dos grãos, e que no outeirinhos ali fertilizantes. E o prefeito, o governador querem mudar essa dinâmica, né? Na verdade, se fosse construir tudo agora, ponta da praia seria para o turismo, né? Para os barcos, para os navios de turismo. E deixando mais para a entrada da cidade a parte de fertilizantes, a parte de outra coisa. Também, se você quiser comentar também, o problema ambiental, né, do incêndio aí, um incêndio da Copersucar, lógico que ninguém causa nada de propósito, uma fatalidade que pode acontecer com qualquer empresa e tal, mas se você quiser comentar o dano ambiental desse acidente da Copersucar, né, e também se você quiser comentar essa medida aí que os políticos querem fazer para dar uma remodelada nos armazéns do Porto de Santos. Perfeito. Bom, Filete, boa noite, então, mais uma vez, e dizer que, em relação a essa notícia, é muito interessante e é o reflexo do que ocorre no mundo hoje, onde o transporte marítimo, o transporte hidroviário é eficiente, se está adequando a estrutura. Não tem sentido, realmente, você ter uma área industrial, uma área de transporte a granel, o que é que seja, antes da área de transporte público, da área de transporte para os cruzeiros, que é uma realidade nova, uma coisa que, vamos falar de 10, 15 anos para cá, e merece atenção, ou seja, então é uma notícia muito bem-vinda que, se vier bem planejado, com uma infraestrutura adequada, como parece que estão começando a fazer, ótimo, a gente reduz as perdas, reduz o derramamento de grãos que vai ter, consequentemente, aí eu vou puxar para o meu assado à brasa, tá? Você reduz a chance de ter problemas com pragas também. Então, tudo isso é interligado. Ao longo do programa, a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão do incêndio, né, e dos danos que isso causa. Eu acho que um ponto que, sempre que eu vejo um incêndio numa área que sabidamente tem infestação por bichos, eu me lembro desse caso. Só para te dar um exemplo aqui, estima-se que 1/4 dos incêndios são causados por roedores. Por quê? Porque metade dos incêndios não se sabe a causa, não se encontra a causa, não foi crime, não foi um curto-circuito. Então, se estima que dessa metade, pelo menos metade, ou seja, 25% dos incêndios, é ocasionados por roedores. No caso do Porto, que você pode falar em pombos, o que for. Assunto para a gente conversar mais.
Vamos falar daqui a pouco de roedores. Outro convidado da noite é o Joaquim Fernandes, ele está um pouco atrasado, né? E o Nelson já está tirando sarrinho do Joaquim aqui. O Nelson Rodrigues, um abraço. Pôs aqui no Facebook. Os caras querem me derrubar. Metade da audiência é corintiana, entendeu? 40% é corintiano, 40% é santista. Aí o cara põe aqui, Dida pega 3 pênaltis e pede música no Fantástico. A música tem que ser do Pato Fu. Aí é brincadeira, né? O Nelson Rodrigues está tirando um sarro aqui do nosso Joaquim Fernandes, que deve estar chegando aí, deve estar no trânsito da cidade, e deve estar aí chegando nos nossos estúdios daqui a pouco. Um abraço para o Joaquim, que é corintiano, está de cabeça inchada hoje, e a gente está tirando sarrinho aqui, né, Carlos? Eu sou de Porto Alegre, estava em Porto Alegre na noite do jogo, não fui à arena, não fui assistir, mas acompanhei pela televisão, e o número de fogos que o Pato, que é jogador gaúcho, conseguiu arrancar dessa vez dos gremistas foi um sucesso, realmente. Lá no Sul, Peçanha, dizem que a maior rivalidade do futebol brasileiro é no Sul, né? Que às vezes o cara é gremista, ele vai namorar uma menina que é a família internacional, tem aquela coisa toda e diz que a coisa é meio séria lá, né? Mas me diz uma coisa, você que é santista roxo, acompanhou o Santos no Japão quando foi vice-campeão mundial, tudo, o que você acha? O que você acha por exemplo, você tem mais simpatia pelo Grêmio ou pelo Inter? Você, assim, pessoalmente, ou nem os dois? Filete, você me deu uma grande oportunidade agora. Eu moro no Rio Grande do Sul, vai para 18 anos praticamente. E as perguntas que eu mais respondo lá até hoje são, quando eu começo a falar pelo meu sotaque, você não é daqui, da onde você é? Aí eu falo, sou de Santos, para quem você torce? Todo mundo lá pergunta. Aí quando eu respondo Santos Futebol Clube, vem a terceira pergunta no caso, né? E aqui? Para quem você torce aqui? Porque eles querem que se diga Grêmio ou Inter. E eu respondo Santos Futebol Clube. Eu tenho muitos amigos na diretoria do Grêmio, alguns amigos na diretoria do Inter, participo ativamente de ações que acontecem lá quando me chamam para eventos e tal. E até são clientes que eu atendo, inclusive os estádios, né? Então, não vou dizer que eu tenho uma predileção. Eu tenho sim uma predileção forte pelo futebol gaúcho como potência, como organização. O futebol gaúcho mostrou que dá para fazer futebol sério no Brasil. O Rio Grande do Sul é a segunda potência no futebol, contando com 2 times de expressão, quer dizer, então eles mostraram bem. E em relação ao que você perguntou aqui, que é importante falar da rivalidade, Porto Alegre é o único lugar que eu conheço que tem Papai Noel azul. As pessoas lá têm tão forte isso que gremistas e colorados não usam muitas vezes as cores do rival. Então você vê na decoração natalina das casas Papai Noel azul, chapéu de Papai Noel azul nas pessoas usando. Então é muito forte. Porém, sem briga, sem violência, famílias indo ao estádio. Então acho que a gente tem muito que aprender com o futebol gaúcho sim, e não só dentro de campo e administração. Exatamente, o futebol tem que ser sem violência, a gente tem amigos corintianos, palmeirenses, são paulinos, e é tudo uma grande brincadeira e a gente tem que deixar o fanatismo agressivo de lado, né? Hoje, por exemplo, eu estou de camisa azul, mas não quer dizer que eu seja gremista, né? Mas se fosse lá no Sul, seria, né? Não, mas com essa gravata vermelha, você está estou contemplando os dois, né? Estou contemplando os dois. Queria mandar um abraço para o meu amigozinho que está aqui nos estúdios, né? E eu estou muito contente porque o nosso querido Augusto Capô de Casa, presidente da televisão, vai alguns dias da semana que vem para São Paulo comprar uns aparelhos novos aqui para a TV Com, né? Então ele falou que vai estar ausente na semana que vem, em alguns dias, para comprar aparelhos aqui para televisão, em reuniões que ele vai fazer para tentar melhorar a TV Com. Então parabéns para o Augusto, que sempre está melhorando a audiência da televisão e sempre está comprando novos aparelhos, às vezes com dificuldades de uma televisão local, para que a nossa televisão consiga alcançar mais pessoas, São Vicente, Praia Grande, e que a gente possa levar notícia para a sua casa com maior tranquilidade. Já temos 3 perguntas, né? E eu fico bem contente porque programa de sexta-feira, as pessoas gostam de já fazer um happy hour, né? Um pré-noite e tal. O Paulo Sérgio do Boqueirão, um abraço, Paulo Sérgio. Filete, gostaria que a CT intervisse no sinaleiro em frente ao fórum. Está difícil para os pedestres, principalmente porque os motoqueiros passam com tudo. E já saem acelerando logo quando abre. Então, Paulo Sérgio, que é uma pessoa que anda na cidade toda, uma pessoa muito simpática, já é uma pessoa que tem muita sorte também, né? Porque ele mora ali no Boqueirão, mas tem muita sorte, eu já tive o prazer de conhecer o Paulo Sérgio, porque ele também já foi contemplado com 2 sorteios aqui no programa de livros e tal, né? Então o Paulo Sérgio que é uma pessoa muito boa, e o Paulo Sérgio, sabe que às vezes o Paulo Sérgio dá umas dicas aqui, como outros telespectadores, o Cosme, a própria Dona Rosa, enfim, a todos vocês que ligam pra gente aqui, a Aline, a Alessandra, enfim, todos vocês que ligam aqui,
E, às vezes, por exemplo, a prefeitura grava os programas que falam de política aqui em Santos. É uma coisa muito boa, então eles gravam. E, às vezes, você fala alguma coisa aqui, 2, 3 dias modifica. Lógico que a gente não vai ter essa deselegância de falar que era pelo programa, mas é aquela ajudinha de 10%, um falou, outro falou, o programa também empurra. Então, achei muito bom e o Paulo Sérgio está certo. Vamos tentar melhorar essa parte da sinalização, né, o Peçanha? A Lisandra... Resumidamente, essa pergunta para resumir é difícil, mas a Lisandro Gonzaga, um abraço para você, Lisandro Gonzaga, que está deixando de ver sua novela para estar aqui participando com a gente do programa. Um abraço para você, muito obrigado. Resumidamente, Peçanha, como funciona o processo de controle de pragas, né? Então é uma boa pergunta, não sei se vai dar para ele resumir, mas ele pode falar o tempo que ele quiser, porque é uma pergunta muito interessante. Tá. Olá, desculpa o nome dela, Rosângela? É a Lisandra. Lisandra, obrigado pela pergunta, obrigado pela audiência. Resumidamente, eu falei da última vez que eu estive aqui, o problema de pragas, ele é geralmente o final da história. Ele é resultado de condições propícias, da chegada do bicho, da ausência de medidas corretivas. Então, assim, é que nem uma doença, que nem uma cárie do dente. Você só vai ter cárie no dente se você tiver uma higiene bucal insatisfatória. Então, é assim que funciona para pragas. Você tem, primeiro de tudo, que analisar a questão origem. Mas eu estou com formiga na minha casa, eu estou com rato, ótimo, você vai combater sim. Mas se você apenas combater, você vai dar chance de uma nova infestação. Por quê? Pragas, o que elas são, na verdade? São organismos vivos que estão ocupando um espaço disponível no teu entorno, na tua casa. Então, primeira coisa, se eu tenho formiguinha na minha cozinha, na minha pia, olha de onde ela está vindo, olha o que ela está comendo, trata realmente aquela infestação, mas tenta ver se fecha o acesso. Roedores, eu canso de ver a gente falar, por exemplo, que eu estou com um rato no meu quintal, ou invadindo a minha casa, no meu forro. Tá, eu pergunto, você tem cachorro? Tenho, tem gato, tem. Você tira a comida dele quando ele acabou de comer ou você deixa a noite inteira aquilo exposto no quintal? Eu não tiro. Então, você está atraindo o rato para sua casa. Então, resumidamente, o controle de pragas é você atuar nas causas do problema, atuar de forma contida quimicamente, ou seja, de forma só o que for necessário. Por quê? Porque o praguicida também pode ser prejudicial, apesar de eles serem produtos seguros, é um produto feito para controlar, é um produto feito para eliminar formas de vida. Então, você tem que ter parcimônia, tem que ter conhecimento para usar. E sempre fazer um monitoramento. Então, em 3 etapas, olhar as causas, fazer ação de controle e olhar para impedir que aquilo tome a mesma proporção depois. Então, resumidamente é isso. Aqui o Vitor do Imbaré está mandando aqui que é o pato fu assado, né? Falou pato fu assado. O Nelson fez a brincadeira aqui, mas é o pato fu assado. Aline do Marapé. Filete, os dias do Congresso em Barcelona, o que você achou dos aspectos culturais, econômicos, da saúde e do trânsito? Já vou responder para você também. Você conseguiu visitar o Neymar? E por que você acha que escolheu Barcelona e não Madrid? Bom, vou tentar resumir aqui, porque o comentarista é o Carlos Peçanha hoje, né? Mas com uma pergunta bem endereçada para mim, depois o Carlos complementa. Olha, Barcelona é uma cidade lindíssima, né? Uma cidade de 9,5 milhões de habitantes. Uma cidade que eu fiquei lá 8 dias, rodei por tudo, porque eu cheguei uns dias antes, então tem uma linha azul e uma linha vermelha. A linha azul, ela contempla a parte da cidade de esquerda e a linha vermelha, a parte direita, vamos dizer assim, tá? Então, você pega a linha azul, você paga, vamos supor, não é tão barato, mas também você paga, acho que 23 euros, que dá uma média de 70 reais, e você consegue ficar 2 dias andando na linha vermelha. E depois você pega a linha azul. Então, vamos supor, a linha vermelha, ela passa no Palácio de Guerre, que foi um palácio que o Gaudí construiu. Depois você fica lá 2, 3 horas, você não vê o palácio inteiro, você fica abismado com como é que em 1906 ele construiu um palácio daquele para o milionário Guerre. O Guerre contratou o Gaudí para fazer. Depois no próximo país, de 1 a 15 minutos, passa um outro ônibus que você vai para outro ponto. Aí você vai lá para o teleférico de Montjuic. Depois você vai para o Estádio Olímpico. Então você tem que demorar 2 dias para você rodar tudo e ficar uma média de meia hora, 2 horas em cada local. Só que você tem garantia que o ônibus passa de 1 a 15 minutos do ponto, para você ir para outro lugar, né? E você vai ver uma coisa que não te interessa, você passa, enfim. Então eu pude, nesses 2, 3 primeiros dias, conhecer a cidade. Eu só vi um cara buzinar para uma pessoa, um bêbado que estava no meio da rua, e eu não vi um congestionamento de nada. Ou seja, existe metrô, existe o VLT, as ruas são muito largas, né? Então é uma capital maravilhosa e tal. Sobre
a aspectos de saúde, eu não precisei, então eu não fui nos hospitais, né? Sobre o trânsito, maravilhoso. Econômico, realmente está tendo um desemprego grande na Europa, as coisas estão caras, principalmente alimentação, roupas, né? Você vai para os Estados Unidos, as roupas estão mais baratas. Na Europa é caro, né? É caro, mas até porque o euro está 3,10, fica difícil. E o Neymar, eu tive um contato com o pai do Neymar e ele me deu um VIP para eu ir lá no Camp Nou, eu paguei para entrar lá 23 euros, mas depois um diretor de lá me pegou para eu conhecer o vestiário do Barcelona e fui para outros lugares assim que não está facultado para o público em geral. O público conhece o vestiário dos visitantes. Eu fui no vestiário dos jogadores, fui na quadra de hóquei e tal, é lindíssimo, tudo arrumado, faturam de 200 mil reais por dia de visita, fora visita. O Barcelona, para você ter uma ideia, ele fatura 800 milhões de euros por ano, né? Camiseta, o Neymar está muito bem lá, muitas propagandas do Neymar na cidade e tal. Eu acho que o Neymar escolheu o Barcelona de Madrid, porque Madrid é uma cidade cosmopolita, é muito grande, são 20 milhões de pessoas, tem trânsito e tudo isso. É uma cidade mais assim, como São Paulo, assim, uma cidade mais de pedra, né? E Barcelona é uma cidade mais romântica, seria um Rio de Janeiro com pouco trânsito e tal. Então eu acho que ele escolheu porque talvez por amizades com os brasileiros lá que existem, né, tal, Adriano e o lateral, né, então Daniel Alves, tal. Eu acho que foi por isso. Então não sei se eu fiz um resumo, mas realmente Barcelona é lindíssima e a Aline está com toda a razão em ter essa dúvida. Se você puder um dia passear por lá ou ir fazer algum trabalho como eu fui, é maravilhoso. E tem umas perguntas aqui, Carlos, do Fábio do Imbaré. Ele fala que a casa dele tem problema o apartamento dele tem problema de broca. Okay. E aí ele quer saber se o problema é do prédio, que ele assistiu outro programa no mês passado, saber se pode ser debaixo do prédio dele, como é que ele faz, se ele pode fazer um combate, se ele tem que chamar uma empresa, ele está cheio de dúvidas aí, mas aí com o especialista você. Ok, então vamos lá. Fábio, brocas. Primeira coisa é ter certeza que você está falando realmente de brocas, porque é muito comum confundir a infestação por brocas com a infestação por cupim de madeira seca. O cupim de madeira seca, ele faz muito mais aquelas fezes, aquele granuladinho que ele solta com as fezes dele, de uma forma mais grossa, parece uma areia grossa. Já a broca, que é a larva de um besouro, tá? Ela faz um granulado bem fininho, é um granulado quase parecendo uma farinha, assim, bem fininho. Quer dizer que aquele granulado grosso, que parece que você furou, que você pegou a furadeira e furou a madeira, aquele grosso geralmente é o cupim de madeira seca. Isso. Aquele mais fininho que parece uma areinha e tal, isso, é a broca. Exatamente. Qual que é pior, o cupim ou a broca? O cupim é pior. Porém, a broca é o seguinte, vou falar da broca primeiro, depois do cupim. A broca, como eu falei, ela é a larva de um besouro que come a madeira fazendo galerias. Tem uma série de besouros que comem a madeira, você tem até pragas florestais importantíssimas que atacam árvores em pé, ou atacam produtos de madeira, e tem uns pequenos besouros que atacam os grãos, o caruncho. Se você for olhar, eles estão na mesma família. A broca é da família do caruncho, que fura trigo, que fura aveia, que fura milho. Então, ou seja, são animais adaptados para perfurar as camadas de celulose para conseguir se alimentar de madeira. Então, no caso da broca, o que você pode fazer? Inspeciona a peça com cuidado, com atenção, que você vai ver os orifícios, você vai ver os furos que a larva faz para poder deixar cair, no caso, escoar, no caso, as fezes. Tá? E esse ponto você pode daí tratar com qualquer produto, até os produtos domésticos que tem com tubinho, com aerosol ou injetável, você pode usar sem problema algum, vai funcionar muito bem. Só cuidado com as coisas caseiras, com as coisas do tipo mistura querosene com... Não mistura nada. Compra um produto registrado, um preservante de madeira, tem várias casas que fornecem isso, e trata você mesmo com uma seringa, uma luva de borracha, puxa devagarinho, coloca lentamente para a madeira poder absorver aquilo que vai resolver. Se for o cupim de madeira seca, aí eu te recomendo chamar uma empresa para dar uma olhada mesmo, porque é muito difícil para quem é leigo identificar a dimensão, o tamanho do problema. Tá? E aí um profissional vai poder ver, vai poder te olhar com mais atenção, e normalmente os orçamentos são sem custos, aí você pelo menos tem certeza que está fazendo o trabalho correto. Então, com a broca é mais difícil? Desculpa, a broca não, é mais trabalhoso, mas dá pra fazer. É o mesmo produto para... Sim, é o mesmo produto. Você pode usar um cupinicida normal aplicado com seringa. Mas a broca é mais trabalhoso por quê? Porque é mais penetrativo? Por quê? Não, é mais trabalhoso que eu digo assim. Como trabalhoso, acho que o cupim é mais trabalhoso, mas a broca você consegue fazer sozinho. Então, você vai ter que ter atenção, cuidado, vai ter que ter
uma coisa bem criteriosa para fazer. Chegar nos furinhos e ficar... Isso, checar, colocar, fazer furinhos ao redor, às vezes, para poder perfurar ao redor e injetar também o teu solvente ao redor. É importante que a madeira absorva o solvente com inseticida. Tá, a dúvida foi sanada, mas agora ele fez uma pergunta, a pergunta era muito extensa, né? Okay. Que se pode estar no prédio dele problema, na região, que aí foi a pergunta que sim. você explanou com muita perfeição, sim, sim. se pode estar no prédio dele, nas galerias embaixo e tal. O caso da broca, não, tá? Se for cupim, e for aquele cupim subterrâneo, aquele cupim que deixa um túnel de terra, você olha assim, você vê parece um material cartonado, assim, você olha um material meio de cor de terra mesmo, né? Aquele cupim subterrâneo, sim, pode ser um problema do prédio, ele vai pelos shafts, pela tubulação, pelas linhas de hidráulica, ele vai pela rede elétrica às vezes, ele desce da floreira da cobertura e vai atacar os apartamentos. Esse sim é do prédio. E esse, vou dizer que é prudente que o prédio faça um trabalho em conjunto, um trabalho realmente integrado para poder resolver. Tratar só um apartamento não vai resolver. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da TV Com o advogado, meu amigo também, Joaquim Fernandes, que é uma raridade aqui, ele que vinha toda semana, mas agora, pelos seus atributos profissionais, está meio raridade ver o Joaquim aqui. Com certeza estava trabalhando, chegou um pouco atrasado nos estúdios aqui, mas Joaquim tem carta branca aqui, já tem uma pergunta para ele, né? Mas antes eu quero falar que o Nelson Rodrigues aqui, mandou um negócio no Facebook aqui, o Dida vai pedir música, Nelson mandou mesmo, para você, Joaquim, o Dida vai pedir música no Fantástico, e tem que ser música do Pato Fu. Olha... Nelson Rodrigues, ele está tirando um pelinho, Nelson, hein? Olha, boa noite, telespectadores da TV Com, boa noite, meu amigo Filete, boa noite, Carlos Peçanha. Me penitencio até com a Thaísa, fiz a Thaísa sofrer aí, me chamando no rádio. Thaísa, me desculpe, eu tive um compromisso profissional que me atrasou um pouquinho. A gente sabia que você vinha. Mas eu estou me penitenciando, acho que é a primeira vez, a Thaísa me corrige, que eu chego atrasado ao programa depois de longo tempo. Nós ficamos conversando aqui e não fizemos assim... O tema central. O tema central, e agora já tem uma pergunta para você. Então acho que dá para você fazer a sua participação brilhante, que sempre é brilhante aqui. Muito com obrigado, muito bom humor que você sempre tem. Né? Vamos lá. A Sabrina do Estuário, o que vocês acham do trânsito em Santos? E o que pode ser feito para melhorar, o nosso amigo Joaquim? Bom, eu acho que o trânsito em Santos ele passa por um primeiro problema, que é a má educação do motorista da cidade. Eu acho que os motoristas aqui na cidade, de uma forma geral, eles não são educados. Não são educados com o pedestre, não são educados com as leis de trânsito. Dou um exemplo, eu moro no Gonzaga, Galeão Carvalhal, aquele sinal que tem da Carlos Afonseca, em frente ao restante de São Paulo, para você virar, dificilmente você vai ver as pessoas respeitarem quem está na Carlos Afonseca para virar e esperar se está cheio, não é? Se a rua ficou... Se a transversal está cheia, ele tem que esperar esvaziar para ele poder fazer o contorno, ainda que o sinal esteja verde para ele. Então, e vice-versa também, né? Vice-versa. Quem está também passando, tem que esperar, porque senão pimbroca ali, o cara não consegue virar. É uma mania da cidade que ninguém respeita cruzamento. Então o sujeito acha que abriu o sinal verde, ele tem que ficar no meio do cruzamento. Pouco importa o que vai acontecer. Agora, acho que a Companhia de Engenharia e Tráfego também, por sua vez, nos momentos críticos como o de hoje, chovendo, ontem choveu, hoje choveu. Desculpe o Antônio Carlos, presidente da CET, o Fifi, mas desculpe, assim, de maneira insistente, eu não vejo CET em dia de chuva, como não vejo CET em dia de chuva na cidade de São Vicente. Ora, o problema fundamental da Companhia de Engenharia de Tráfego é orientar o trânsito. E nos momentos de chuva, de catástrofe, de qualquer desgraça na cidade, a CET tem que estar presente. É isso que os santistas muitas vezes reclamam, é porque quando é para multar, às 7 da manhã, eles estão localizados ali no corredor de ônibus. Mas hoje, chovendo, você não vê o agente de trânsito praticar o seu ato. Você está lá fiscalizando, orientando o trânsito, segura aqui, olha, espera um pouquinho mais aqui. Olha, apesar do sinal verde, eu controlo o trânsito. Eu vejo onde está mais um fluxo maior, para depois eu, mesmo com o sinal verde, eu ficar orientando. Então eu acho que esses são os problemas crônicos. Eu acho que a má educação, sincronismo de faróis, de sinais de trânsito, são coisas que dá para serem resolvidas. Tem uma outra pergunta aqui, o Cadu
Da Ponta da Praia pergunta como é que é o trânsito de Barcelona. Já falei, acho que ele ligou a televisão agora, mas né, é tranquilo lá. Não tem monorail não, tem VLT, tem metrô, tem tudo, e você consegue andar em qualquer lugar da cidade através do metrô. Então as pessoas deixam o carro em casa, né? Então, cidade de 9 milhões e meio de habitantes, eu só escutei uma buzina para um bêbado que estava na rua, aí o cara buzinou. Então não escutei buzina, não tem, porque é uma cidade assim, tranquila, e eu peguei sábado, domingo, feriado, fim de semana, então acho que não tem problema. Eu não estou querendo compensar minha ausência falando demais. Não, mas você pode fazer a pergunta, era sua. Não, tá aqui, ó, eu só quero dizer a pergunta seguinte. era assim, ó, era sua. Filete para o Joaquim, né? Então a gente destinou a pergunta. Então veja só, eu queria dizer o seguinte, eu fico preocupado, parece que o VLT vai ser a solução de todos os problemas do universo. Todo o trânsito vai melhorar a partir do VLT. E outra coisa, de que eu vejo os prefeitos falando, o prefeito de Santos falando, o prefeito de São Vicente falando sobre transporte público, eu me emociono. Eu tenho a impressão de que o transporte é excelente. Eu tenho a impressão de que o transporte funciona de maneira impecável. Mas eu diria para você que se o transporte em Santos, por exemplo, se equiparasse aos serviços de seletivos, nós estaríamos ótimos. Se o serviço de transporte público regular fosse equiparado ao serviço de seletivo, não haveria reclamação na cidade e muita gente deixaria de usar o carro. Mas muita gente. Eu queria debater um tema aqui que é para com o Peçanha, que é uma pessoa também viajada com você e tal. Quando eu fui de avião para Barcelona, tinha um empresário bem forte na primeira classe. E nós ficamos conversando antes e tal. Aí falou, sabe qual é o mal do Santista? A cidade é maravilhosa, agora já é tal. Mas a representatividade de vocês é pequena. Então, quando vai um cara conversar com o governador, vão 2 deputados e o empresário mora da cidade que vai lá tentar fazer Quando vai o empresário, quando vai em Campinas, o Joaquim e Peçanha, vão 15 deputados da região com 30 empresários, chegam de helicóptero para conversar com o governador. Então, a pressão do governador é maior. E agora que o governador falou do VLT aqui, ele passa, e segundo o empresário, a opinião dele, veja bem, nem sei se eu devia ter falado disso aqui, a opinião dele. E fica todo mundo, não, porque a linha é errada. Outro dia no programa de quarta-feira aqui, eu falei, mas então diga qual a linha que você acha certo. Ah, mas eu acho certo, meu amigo doutor André. Eu acho certo em cima dos canais. Falei, o canal é tombado. Ah, no Jardim da Praia por cima, é tombado. Ah, mas vamos destombar o canal. Falei, bom, então os advogados da prefeitura estão marcando bobeira. Se fosse tão fácil de estombamento, já tinham posto uma grade de ferro para poder tirar o estacionamento da praia e colocar lá. Então não é tão simples assim. Então eu queria saber a opinião de vocês. Então o que ele quis dizer? Que o governador agora quer dar o VLT, quer dar o túnel, quer melhorar a cidade, e a gente fica meio como turma do não, né? Daqui a pouco o governador se invoca e não dá nada, e a região fica como 30 anos, que fazia uma ponte, olha, fizeram uma ponte. Fazia uma caixa d'água, olha, fizeram uma caixa d'água. Mas que não teve investimento como a região de Campinas, São José do Rio Preto, São Bernardo do Campo. Então nós estamos 30 anos sem tantos investimentos. Agora que o Geraldo, não tenho procuração para defender o Geraldo aqui não, mas agora que o Geraldo quer dar as coisas, a gente começa a dizer, não, mas o traçado não é certo. Não, dá não, né? Ele não faz mais do que a obrigação. Lógico. Mas vamos supor, mas por que os outros não fizeram, né? Outros quem? Só foi o PSDB que está há 20 anos no governo? Não, tudo bem, eu entendo. Há 20 anos nós temos esse projeto aí que não sai do papel? Isso, mas assim, vamos supor, isso foi a opinião dele. O que você acha dessa opinião, Joaquim? Eu vou conversar com o Peçanha. Claro. Essa opinião desse empresário dizendo que agora que as coisas, entre aspas, estão vindo, Santos fica muito, mas passa uma feira, mas tem o Sabiá, mas tem o Pardal, e começa a embaçar. Opinião dele, o empresário de mim, entendeu? Na verdade, essa questão de Santos, ela vem de muito, muito tempo. Eu como pessoa que mora, santista que mora fora daqui há 18 anos, mas vem frequentemente, eu notei, primeiro, uma deterioração absoluta da questão do trânsito em Santos, e não por questão da malha viária ou das condições das pistas, e sim pelo excesso de carros que você vê e, aí eu vou concordar plenamente com ele, o mau comportamento do motorista e também a falta da opção do transporte público. A opção não de não ter transporte, a opção de pegar o transporte, de sujeitar a pegar o transporte público. Por quê? Porque eu conheço outras cidades, morei em outras cidades também. Santos tem uma bênção. Nós temos ruas paralelas e perpendiculares, temos 7 canais que são escoadouros naturais de trânsito e temos avenidas que são paralelas à praia. Ou seja, aqui é para funcionar.
tem tudo para funcionar. Você consegue estimar o tempo que você vai gastar até, porque você não tem que subir, descer ladeira, você não tem uma condição que você vê em outras cidades que é muito pior, geográfica. Aqui não tem, você não tem esses gargalos tão grandes aqui. Enfim, então aqui existe uma questão de opção, por isso sim, mas eu vou concordar com uma coisa com o Filete muito importante. No aspecto representatividade, Santos deixa muito a desejar. Parece que o Porto sempre teve de costas para a cidade de costas para o Porto, isso nunca foi usado de forma alguma. Porém, para se chegar ao Porto, para se negociar com o Porto, você tem que usar a cidade. Então é uma barganha enorme que sempre se teve e nunca foi bem utilizada. As brigas políticas aqui são polarizadas de uma forma que são equivocadas, ou seja, é melhor ver a catástrofe do outro para eu justificar uma campanha contra, como a gente cansa de ver nas eleições aqui, tá? Do que eu querer fazer um bloco para brigar por algo pela cidade. Nesse aspecto, só alguns centros e alguns estados fazem bem isso. Aqui fica nessa questão polarizada que realmente quem perde é a cidade. É o quanto pior, melhor. Então, em relação a trânsito, o que eu vejo? Porto Alegre tem um sistema de trânsito que VLT está vindo também, a cidade da Copa, com várias restrições, porque é na beira de um lago, né, que é o Lago Guaíba, né, que não é bem rio, é um lago. Tem também restrições de acesso, tem muito mais morros do que aqui. Só que o que acontece? Tem um sistema de seletivos que funciona muito bem, tem o transporte que é premiadíssimo, da Carris, que está lá, só que consegue ter a mesma dificuldade de Santos em relação ao quê? Em relação à opção das pessoas pelo transporte público. Então, não vou me estender demais, mas eu acho que se a gente tivesse mais consciência para poder usar melhor o transporte público de Santos, que tem realmente qualidade, se comparar com outros lugares, a gente teria uma situação muito melhor. Essa opção pelo carro para andar sozinho acaba com qualquer planejamento de qualquer um. Nós vamos a um rápido break, o Joaquim deve estar babando para discutir essa questão. Depois do comercial, o Joaquim volta para falar sobre trânsito em Santos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento CVC, tudo por uma boa viagem. Forma Plus, por uma vida incomparável. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Outubro é um mês muito importante para todas nós mulheres. É o mês em que somos lembradas de que toda mulher é especial ao seu jeito. São mães, filhas, trabalhadoras, anônimas ou famosas. E todas nós temos uma coisa em comum: a necessidade de se cuidar. E após os 40 anos de idade, esse cuidado precisa aumentar. Procure o seu médico ou posto de saúde para tirar as suas dúvidas e marcar a sua mamografia. Outubro Rosa 2013. Não deixe a sua saúde passar em branco. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Alô galera, meu nome é Gessé Teixeira, presidente da Associação Brasileira de Ciclistas. Gostaria de convidar você para o Passeio Ciclístico Teleton, VTV, SBT e também com apoio da TV Com. Sábado, a partir das 15 horas, ali em frente ao Shopping Praia Mar, ao lado da Praça do BNH, você é nosso convidado super especial. E também vai estar fazendo uma grande ação para as crianças da ACD. Vai ser muito legal, vai ser divertido. Vem com a gente, traga sua bicicleta, 3 horas da tarde. Te espero lá, tchau! Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar
todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos ao segundo bloco do TV Com Debate, nessa sexta-feira chuvosinha aqui na Baixada Santista. Hoje dia do dentista, já mandei um abraço para todos os dentistas que compõem a mesa do programa, para todos os dentistas da Baixada, porque a boca é onde começa a saúde do organismo, né? Então, parabéns a todos os dentistas. Hoje estamos aqui com o nosso querido Joaquim Fernandes, advogado muito conhecido aqui na Baixada Santista, né? E também com Carlos Peçanha, especialista em controle de pragas. Estou vendo aqui o Augusto Capô de Casa, com a sua barba, ele que semana que vem vai para São Paulo. Ele está uma mistura de Tom Hanks. Ele que semana que vem vai ter que... Ele está uma mistura de Tom Hanks com o Poderoso Chefão. Ele que semana que vem não vai poder fazer alguns programas, que vai para São Paulo comprar material para a TV Com. O Augusto sempre tentando melhorar a TV Com. Quando eu cheguei aqui eram 2 câmerazinhas, tal. Agora já está com várias câmeras, então o Augusto sempre melhorando. Ele que não vai fazer alguns programas, vai ser reprise na semana que vem, porque ele vai estar em São Paulo e vai só chegar à noite aqui e não vai poder orientar a gente no programa. A gente vai sentir a foto do Augusto, mas é pro bem da televisão. Posso te interromper? Eu sinto a presença do Augusto aqui do meu lado. Eu sinto o espírito do Augusto aqui do meu... Augusto, eu sinto o Augusto aqui, rapaz. Ele está aí para te dar um puxão de orelha. Ele está aqui comigo, Augusto. Eu sinto. Olha como é que eu fico. Olha, ele está aí para te dar... Augusto, eu sinto você. Ele está aí para te dar um puxão de orelha. Ele deve dar um puxão de orelha porque você chegou atrasado. Agora, Dor Quidário, gostaria de parabenizar todos os dentistas pelo dia de hoje. Já parabenizamos o Durval, o João Domingos Neto, a Ana Paula Correia, o Ulisses de Aguiar e todos os dentistas aqui de Santos, o Fábio do sindicato que já veio aqui e tal. O Cosme de Areia Branca, grande Cosme, eu falei de você hoje, hein, Cosme? Antes de você ligar, eu tinha falado de você. Joaquim, essa sua camisa é o novo uniforme da torcida do Corinthians Gaivotas? Ah, não faz isso. Vocês querem me derrubar. Olha, o Nelson colocou agora que o Dida vai pedir música no Fantástico e do Patufu. A metade dos caras que estão vendo o programa são corintianos. Vocês vão me derrubar aqui, gente, entendeu? Não, gente, eu sou corintiano. Essa história tal da torcida Gaivotas do Corinthians é uma coisa... Aflorou, é uma coisa que aflorou. Fenomenal, aflorou. Olha, a cor é em homenagem ao Outubro Rosa. Tá certo, saiu bem, advogado. Eu só não posso fazer o exame de toque, né? Porque isso não acomete o sexo masculino. Mas a cor é em homenagem ao Outubro Rosa. Ninguém leva do Joaquim. Porque aí tem uma oratória brilhante, deixa eu explicar. O Armando Gomes, ele fez um comentário uma vez lá e o Armando Gomes não gostou. Chamou o Joaquim lá. Quando o Joaquim foi no programa, eu estava presente. O Armando Gomes saiu de lá, amigo dele, convidando ele para jantar. Então, o cara que o Armando Gomes está chateado, vai no programa e o Armando Gomes sai amigo, tem que ser bom, né, Joaquim? Não pode ser meia boca, não, né? Mas deixa eu mandar um abraço para o Armando Gomes hoje, só para... Deixa eu comentar uma coisinha só aqui. Essa conversa eu tenho que participar, afinal de contas, eu tenho pouca chance de sacanear um corintiano, né, lá no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, eu acho que é muito bonito isso do Corinthians, a torcida, o sair do armário. Começa com o beijinho do Sheik, tá indo num progressivo. Vai pegar o São Paulo? Vai pegar. Dizem que ele tirar o título do São Paulo. Eu não sei, mas enfim, é que disso eu não entendo. Tem um amigo meu São Paulino, São Paulino, que fala, poxa, agora nós vamos passar pro Corinthians, tá todo contente. Ah, pode ser também, daqui a pouco é uma integração maior. Seja como for, eu acho bonito, acho bonito. O Corinthians sair do armário é uma coisa bonita, admirável. Cosme Santos deve ser santista, tirando uma ondinha aqui. Parabéns, Joaquim. Encontrei o Joaquim na OAB. Ele é um advogado muito legal. Queria perguntar para ele. Pelo certo, Joaquim, o advogado não teve que fazer um contrato de prestação de serviço designando seus honorários? E faz uma crítica aqui, o negócio do Fifi é o poder, e sempre dizer que está faltando verba. Temos que... Quem falou isso aí? Isso é o Cosme dos Santos, ele fez a brincadeira com você da Gaivotas, e agora ele está fazendo uma crítica para a CT, né? Ele complementando o que você tinha falado, e está perguntando se o advogado é obrigado ou é ético fazer um contrato designando seus honorários, né? Não, veja, é recomendável que o contrato
de prestação de serviços seja escrito com qualquer profissional, com o Peçanha, com você, com qualquer pessoa. Com o advogado, mais ainda, porque a prestação de serviço ela precisa ser bem delimitada e, principalmente, o valor do honorário a ser cobrado para que não haja surpresas, né? Porque quando o sujeito está desesperado, ele promete tudo. Aí, quando está resolvido, seja porque o advogado às vezes quer se aproveitar dessa situação de desespero, seja porque é dado um preço, ele concorda e depois ele acha que ele não tem condições de pagar. Você está vendo os dois lados. Claro, as duas partes. Então o melhor é fazer a contratação por escrito. Tipo, se ficar na primeira instância é tanto, se for para a segunda é tanto, e se eu tiver que defender você em São Paulo é tanto. Sim, né? tudo especificado. Exatamente. A Rosa Maria, falta respeito na faixa de pedestre. Um abraço para a Dona Rosa Aparecida, que hoje faz aniversário. Parabéns para a Dona Rosa, que seja muito feliz. Dona Rosa, que faz aniversário, é uma ativa aqui do programa. Dona Rosa. Parabéns, Dona Rosa. Ninguém respeita a faixa de pedestre, não tem sinal. Esse não tem sinal, mais conhecido como faixa viva. O país tinha tudo para ser de primeiro mundo, mas o povo não permite isso. Por que os motoristas não respeitam, Peçanha? Dá para falar bastante desse tema também. Até eu acho engraçado, eu estou lendo de novo o livro do Mauá, o empreendedor do Império, fantástico. E ele fala da base do Brasil, como é que o Brasil se formou. Aí você começa a ver que tem coisas que são muito antigas aqui. Essa questão da civilidade, como eu falei no outro programa que eu vim aqui, do fazer o seu papel, de respeitar, de tomar... Tem uma regra básica, e eu não sou dos caras que ficam elogiando os Estados Unidos para lá e para cá, lá, que funciona muito bem. Você está no cruzamento, não tem preferencial, é um de cada vez, alternam-se os carros. Não existe uma regra, não precisa assinar, não precisa ninguém. Vai um de cada vez. Outro dia você brigou em Porto Alegre por causa disso, você me contou, hein? Briguei você feio. Porque o cara fez uma burrada lá, né? Briguei, e pior é que eu estava com a minha sobrinha, que é veterinária também, aqui de Santos, no carro, e ela falou, calma, tio. Eu falei assim, pô, desculpa, mas não dá para fazer isso. O cidadão simplesmente fechou a minha frente quando eu ia virar para o outro lado, porque ele achava que eu ia cruzar e virar na frente dele para tomar o lugar dele. Mas, enfim, agora, em relação a trânsito, e aproveitando essa história, acho que falta muito consciência civil, de postura, do risco. Eu mesmo fui atravessar para a praia ontem, fui levar minha filha na praia, que eu sempre que venho a Santos faço questão de mostrar o mar para ela, né, deixar ela no mar. Eu estava atravessando, fiz o sinal, os carros pararam, vieram 4 motos a milhão e passaram, mas ignorando. Ou seja, o que a senhora está falando é verdade. Existe uma maledicência até na forma de dirigir. E isso se reflete em várias coisas. Então, o cara não sabe dirigir, não sabe votar, o cara não sabe cobrar, o cara não sabe solucionar, não sabe respeitar o lugar, e assim vai. Infelizmente, o nosso sonho de primeiro mundo vai ficar muito tempo. Até só para interromper e passar adiante, quando veio aquela história de o gigante acordou, eu brinquei até com os amigos e falei assim, olha, o gigante teve um espasmo no meio do coma, não dá para esperar que a coisa mude assim. Faz a tua parte que quem sabe isso um dia melhora. Joaquim Fernando, eu acho o seguinte, claro que nós estamos falando assim, é muito parecido, muito de concordância, não é? Entre eu e o Peçanha e você e os telespectadores. Mas muito do que se consegue no exterior se consegue por conta da fiscalização, da aplicação da multa, da imediata solução do problema. Esse é o ponto. Então veja, vai para a corte. Multei, já resolvi meu problema. Agora, se esperar, entrar com a ação, discutir, aplicar a multa, o recurso. Então, criou-se, e olha que eu falo como advogado, criou-se um estímulo de que quanto mais eu recorro, quanto mais eu discuto, menos eu cumpro. Então, se a administração... E também tem um detalhe, as pessoas que, a exceção do Peçanha, isso não é para você, Peçanha, não é esse o objetivo, mas muitas pessoas aqui da cidade, nos Estados Unidos, cumprem religiosamente a faixa, o trânsito que o policial fala, e aí ele vem aqui e diz, e lá nos Estados Unidos é maravilhoso. Mas a parte dele aqui ele não faz. A parte dele aqui, de cumprir a obrigação, ele é o primeiro a dizer, você sabe de quem eu sou aqui na cidade? Com quem você está falando? Com quem eu estou falando? É a civilidade, a falta de civilidade.
Então, é um conjunto tem que ter uma de melhora fatores. política, uma melhora do cidadão também, como tal. Você veja que eu fiquei em Barcelona 8 dias, só vi uma garrafinha no chão. E eu peguei a garrafinha, fiquei até com vergonha e joguei no lixo. Porque eu falei, pô, será que foi alguma pessoa de fora que jogou essa garrafa no chão? Então você não vê sujeira na cidade. Porque se jogar é igual no Rio de Janeiro, é multa de 150 euros, Joaquim. Fiscalizar, cara, Joaquim, 150 euros. Se não for, vai preso. Vai preso. Meu amigo foi para o Havaí. Número de motos no Havaí, pouco. Por quê? Porque as motos têm que andar como os carros. Ocupando espaço de carro. Então, o cara fala, é para andar assim eu não quero. Tem um ponto também, que a gente fica falando aqui, parece que está dando lição de moral, né, uma coisa meio vazia, né? E realmente, mas dá para ser melhor? Dá, fazendo pouco. Exemplos tem muitos por aí, mas eu ainda falo que a grande crise nossa é de identidade e de civilidade, fazer o seu papel. Até vou dar um exemplo interessante, as pessoas vão para o exterior também, que museus lindos, né? Que coisa maravilhosa. Aí você pergunta, aqui no Brasil, que museu que você foi? Como assim? Hoje eu levei minha filha... Sabe nem que o Museu de Pesca está com cupim. Exato, não. Hoje eu fui levar minha filha no Museu de Pesca que está fechado. Fui no Museu do Mar e no Museu Marítimo. Por quê? Eu venho a Santos, eu já vi esses museus, mas eu vou levar minha filha para ver, ou seja, é uma questão... Como tua filha criada no Sul, ela não conhece essas coisas, Não conhece, né? ela não vive na beira do mar. Então fomos, ela adorou. Parabéns ao pessoal que mantém o Museu do Mar, que mantém o Museu Marítimo. Inclusive o Museu Marítimo, que é a herança do engenheiro Carlos Harbitzel, São Vicente, que tinha o Museu Histórico Naval lá e doou o acervo dele, quer dizer, é fantástico. É um biólogo também que mantém o Museu do Mar. O Museu do Mar, sim, é o Fábio, se eu não me engano, Fábio Paulo. Paulo é do Aquário. Mas enfim, essa questão da civilidade, eu bato muito nessa tecla, tá? A gente tem que fazer o nosso papel para poder a coisa mudar aos poucos. Temos várias perguntas ainda. O programa está muito animado hoje, isso é bom, que é uma audiência de sexta-feira. Muito obrigado a vocês que estão ligando. Não adianta protestar igual uns leões e votar feito uns jumentos. É o Jorge de Imbaré. Com o nosso voto é que podemos mudar o destino do Brasil. Não, é o Jorge. Mas é engraçado, né? Todo mundo fala... Quando você encontra as pessoas na rua, ninguém votou na Dilma, ninguém votou no Paulo Barbosa, ninguém votou no Papa, ninguém votou no Beto Mansur, todo mundo critica todo mundo. E como é que esse cara é eleito? Às vezes o cara não lembra nem quem votou, né? Porra! A Terezinha do Gonzaga, gostaria que vocês falassem sobre o tipo de grão que não pode passar na ponta da praia. Isso é pela matéria que sai nos jornais hoje, que estão tentando mudar o foco dos grãos para não passar mais grãos na ponta da praia. Tal. Já comentamos sobre isso, dá para pincelar aí. Dá para falar o seguinte, Terezinha, não posso dar uma opinião técnica sobre isso, mas o que eu posso te dizer é que assim, o que não dá mais para fazer é você ter o terminal turístico. De um lado é fertilizante, mais adiante é suco, para cá é grão, para aqui é polímero. É isso que fica interessante, ou seja, vamos reestruturar isso sim e colocar essa questão dos grãos de uma forma mais, grãos fertilizantes, outra coisa, de uma forma mais equilibrada. Assim. Não existe nenhum grão proibido. Amendoim não pode. Não pode. Milho não pode. Pode sim. É uma questão de você saber manejar. Até porque a questão de conservação varia muito. Eu aprendi aqui no Porto, por exemplo, que aqueles pellets de bagaço de laranja, bagaço de abacaxi, que são pellets, extrai o suco, fica o bagaço, eles fazem um pelletizado, que vai para a ração animal, tá? Aquilo, se você deixar estocado e não olhar, ele pega fogo. Porque a atividade biológica lá dentro, se tiver um pouco de umidade, começam as bactérias a agir, tanto que pega fogo naquilo. Tem gente que não sabia que o açúcar pegava fogo. Açúcar é combustível, o açúcar pega fogo muito. Na verdade, qualquer coisa em pó é passível de pegar fogo. O carburador do seu carro, você que não tem um carro de gestão eletrônica, o carburador do seu carro fazia isso, ele pegava gasolina, transformava numa gotícula pequenininha para misturar com oxigênio. Então o pó da farinha, do milho, do açúcar que for, mistura rápido com o oxigênio, e é o fogo, é o processo de combustão. Então, Terezinha, não dá para dizer qual é o grão que não pode, mas o que precisa realmente, e aí parabéns pela iniciativa, é redimensionar sim a lógica, a dinâmica do porto. É que tem muitos... Outro dia eu estava na Mário Covas, ali, perto do Canal 5, com aquela buraqueira que tem, vi um caminhão soltando grãos. Aí depois eu passei na tarde de curiosidade, porque eu mudei o perfil estava cheio de grãos lá, quer dizer, aquilo é comida para pombo, roedor, e aí nós vamos ficar falando programa todo de pragas, né, Joaquim? É verdade. Temos mais duas perguntas aqui. A Lisandra do Gonzaga, parabéns ao apresentador e aos comentaristas. O programa está cada vez melhor. Obrigado. Obrigado. E a Sandra Vasconcelos, Filete, você viu o Neymar em Barcelona? Não vi em Barcelona porque ele estava na China jogando pela seleção brasileira. O Joaquim tem razão, os transportes em Santos estão o caos. O CT se esconde em dia de chuva. Parecem passarinhos que têm medo de se molhar. Se não tivesse mais ônibus,
se tivesse mais ônibus, as linhas não iriam melhorar? Por que de manhã andamos igual sardinha enlatada? Concordo com o Joaquim. Eu vou falar uma coisa para você. Esse negócio da CT, você veja como é diferente o foco. Se você vai em São Paulo, capital, nos dias de chuva, você vê mais CT. Os CTs em São Paulo, eles estão mais intensos quando tem algum problema, está chovendo. Você vê mais CTs na rua, na capital. Aqui é o contrário, choveu, o cara se esconde. Será que eles não estão escondidos? E eu falo para a telespectadora, eu não entendo para que fazem corredor de ônibus. Que faz o corredor de ônibus? Só que eu tenho um número de ônibus, o mesmo número de ônibus. Ou seja, aumentou a população, mas eu tenho o mesmo número de ônibus para andar na faixa de ônibus. Ou seja, as pessoas vêm de Praia Grande, de São Vicente, de Cubatão, em ônibus lotados, carregados como sardinha. Desumano. Agora eu pergunto para você, por que é que o governo municipal, por que é que o prefeito desta cidade, que está em vias de reformar o contrato com a Piracicabana, eu quero saber, na reforma do contrato, qual vai ser a exigência, qual vai ser o método de fiscalização do governo municipal de Santos em relação aos ônibus da Piracicabana. Porque os municípios têm que fiscalizar. Perfeito? Tem ponto, valor de passagem, infrações. Eu quero saber qual vai ser o método de fiscalização. Convidar o Antônio Carlos para vir aqui no programa, ele da CT, que também está há pouco tempo lá e pegou uma pauta muito embananada, para ele dar algumas explicações aqui para a gente, porque a gente sempre tem que dar o mecanismo de defesa. A Eliane Rodrigues de Carvalho, advogada, mandando um abraço para o Joaquim. E a Eliane Rodrigues de Carvalho, que é psicóloga, mandando um abraço para mim e para o Peçanha. Eliane, muito obrigado pela... Lembra que participou contigo na coisa de OAB, eventos, né? Lembro, ou se lembro. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi uma grata satisfação ter o Carlos Peçanha aqui. Que você volte para Porto Alegre mandando um abraço para todos os gaúchos lá. Que você, quando vier para Santos, contemple o programa com a sua presença aqui, que é sempre um assunto muito interessante falar de pragas. E como você tem uma visão também global, é muito bom. Legal, eu agradeço mais uma vez o convite. Espero poder voltar a sentar aqui nesse balcão. Queria só comentar rapidamente um episódio bem interessante, bem legal que teve em Porto Alegre. Porto Alegre está sediando, está acabando agora, o Mundial de Atletismo Master. É um evento do mundo, tem 86 países lá, só pessoas acima de 35 anos e até 99 anos de idade, o competidor mais velho que tem, competindo lá em atletismo. Eu levei a minha filha para ver e fui assistir e é emocionante realmente. Assim, as pessoas de 60, 70, 75 anos competindo e vindo do mundo inteiro para isso. Lamento que Santos não atraia mais eventos esportivos como atraía até um tempo atrás, tá? Para a gente poder ver pela televisão a cidade e poder divulgar mais aqui. Nós temos uma raia natural para iatismo, temos um apelo fantástico. Futebol de salão, temos a Arena Santos, que quando estava o pessoal jogando aqui o Falcão, dava 5, 6 mil pessoas. A proximidade de São Paulo é excepcional, então a pena que a gente não tem mais eventos assim. Então, dá meus parabéns aqui ao Filete pela condução do programa aqui também, que faz cada vez melhor isso daqui, e agradecer o convite. Espero que eu esteja aqui novamente e possa estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Advogado Joaquim Fernandes, convidado do programa, que está meio sumido, mas que as pessoas gostam da sua presença aqui, viu, Joaquim? Muito obrigado, eu agradeço sempre o convite. Eu não vim outras vezes aí, fiquei meio sumido por conta de compromissos profissionais. Mas eu lembro ao Peçanha que há cerca de 20 dias, 30 dias, Santos sediou um torneio de tênis ITF, Masters, acima de 35 anos, uma iniciativa do Tênis Clube de Santos. Fora os triatlos que tem aqui também, né? Um evento excelente pela Federação de Tênis Internacional. Então, realmente é legal. As pessoas vão ficando mais velhas, mas vão ficando mais ativas, não é? Isso é muito legal. E foi um prazer fazer o programa contigo, viu, Peçanha? Prazer te conhecer. Meu. Mandar um abraço para o João do Ofertas Litoral, que está vendo o programa aqui também, né? E encerrar o programa desejando que fiquem com Deus e que continue com a extensa programação da TV Com.